bem-vindos ao Estado de Graça em modo campanha para as legislativas. Nhô, nhô, nhô. Pi, pi, pi. Para esta noite prometemos muita galhofa, muitos beijinhos e um programa que não foi escrito pelo Eduardo Catroga, mas que também fala de pintelhos. Prometemos mais um episódio da novela Paixão de Poder e imagens inéditas de Bin Laden na praia do Ancão. Também vamos ter um estudo comparativo da DEC sobre esperma importado, uma troca de prendas entre o professor Marcelo e o Joca Magalhães e uma visita às nossas queridas espanhola, missionária e Geraldina. Prometemos isto e muito mais com os candidatos do costume. Ana Boa! Joaquim Monchique! Manuel Marques! Maria Roth! E ainda o mais africano de todos os atores deste programa, Eduardo Madeira! Olha aí, ó, quem tomada! Voltamos já a seguir. Como é que é, Portugal? Está tudo bem disposto? Olá! Bem-vindos mais uma vez. Este é o primeiro Estado de Graça após... Após o quê? O fim do mundo. Ai, o mundo acabou. Ai, o mundo acabou. Pelo menos há uma seita norte-americana que diz que sim, que estava até inclusive marcado para o sábado 21, ora hoje sendo sexta... 27, portanto, já depois, acabou. olha, pronto, Eu curioso. sobrevivi. Eu também. Curioso que eu não dei por nada, mas eu também sou um bocado distraído, não é? Bom, nesse caso devemos estar em período de descontos. Como Exatamente, já estamos nos descontos. É. Agora, provavelmente também aposto que o Sócrates se vai aproveitar disto na campanha. É bem capaz de vir dizer com o seu dedo que nenhum governo antes do seu teve de enfrentar não só uma crise internacional tão profunda, como logo a seguir um fim do mundo. Muito bem, olha, e lá está, eu vou ser obrigado a dar-lhe razão, porque um fim do mundo é coisa para afetar um bocado a economia, para aumentar a taxa de desemprego, não é? Bom, vamos então, mas conhecer o resultado da mega sondagem Estado de Graça se as eleições fossem hoje. Ninguém tinha ido votar, porque ninguém sabia que as eleições eram hoje. Há pergunta quem compraria um automóvel usado, 72% dos nossos inquiridos respondeu Jerónimo de Sousa. Mas, quando perguntámos a quem pediria para lhe fazer uma moamba de galinha, 99% respondeu Pedro Passos Coelho. Eu própria pediria. Dirias? O Passos faz uma moamba assim. O que dá? O nosso Passos andar a dizer que é o mais africano de todos os candidatos. Sócrates até já disse que, nesse caso, os votos em branco devem ser contabilizados a favor do PS, já que os votos no PSD são votos em preto. Bom, o nosso público de hoje reflete as muitas tendências desta campanha. Temos os indianos, que o PS costuma ir buscar para encher os seus comícios, à troca, loucura, e perdem a cabeça os do PS. Um sumo e uma sande. E vão já para tomar agora a seguir, não é? Para um... É, eu se calhar também vou. Já estou aqui com um ratinho, mas eu acho bem. Até porque dão colorido, dão colorido. Bom, e ali daquele lado estão os indecisos, ou seja, os que ainda não decidiram se no dia 5 de junho vão para a Costa da Caparica ou para Carcavelos.
Olha, com ancinho, É a pessoal, pá, é pessoal o da baldinho, bandeira azul. as bolas. No centro temos os nulos, que são aqueles que vão desenhar manguitos no último de voto e outras coisas. Ou escrever mensagens de teor político, como a Ana Malhoa é boa todos os dias. Obrigado, pronto. Obrigado por terem vindo. Bom, e depois de darmos a conhecer as linhas gerais do nosso programa, vamos então avançar para as medidas concretas. Vamos avançar para um novo episódio da telenovela preferida dos portugueses. E não é outra. E também não é outra. Mas sim, a paixão do poder. Realmente as suas farófias e os seus papos de anjo, Dr. Passos, são uma maravilha. Se eu soubesse, tinha incluído na sua biografia um capítulo inteiro dedicado às suas farófias. Muito obrigado, Felícia Cabrita. Laura, você tem aqui um homem invulgar. Eu diria mais, super invulgar. Pois, então, se é meu, tenho. Está certo. Ele é meu, portanto, sou eu que tenho. Então, e se nos atirássemos assim, já, um livro de culinária com as suas receitas, Dr. Passos? Uma coisa com o título As Receitas do Passos para um país mais doce? Eu convidei a jornalista Felícia Cabrita a vir cá lanchar a casa porque eu queria que ela escrevesse a tua biografia, Laurinha. A minha? Mas eu não mereço. Eu sou uma mulher que não tem interesse nenhum, sou uma mulher normal. Então não merece, Laura. Atrás de um homem invulgar está sempre uma mulher vulgar. Muito obrigada, mas será que há tempo até às eleições? Claro que há tempo. Eu, quando quero, sou como o José Rodrigues dos Santos. Rápida. Eu acho que para aí em 2 dias está feito. Então, se o nosso futuro primeiro-ministro me der umas dicas, vai dar, não vai? Eu vou fazer mais chá. Ui, que bom. Adoro chá. Então, se for preto... Ela não para de te catrapiscar e eu estou a ficar farta disto. Oh, Laurinha, não fiques assim, querida. Tu não vês que os jornalistas olham muito para as pessoas, para os olhos das pessoas, que é para se estudarem, para depois escreverem melhor as notícias, querida. Então, se é isso, parece-me que é a ti que ela te quer biografar. E é o 2º volume. Laurinha, eu pedi para ela escrever a tua biografia para ver se subimos nas sondagens, querida. Assim, tu livra-te de não ganhar as eleições, porque eu não quero ficar em Massabá. Eu não quero ficar em Massabá para sempre. Não te preocupes, nós vamos subir. Eu mandei pôr no Facebook e no site do partido um vídeo que eu fiz com o nosso caniche a apelar o voto aos portugueses. Que fofo. Estamos numa época onde, tradicionalmente, as famílias se juntam para ir até às assembleias de voto. Estamos numa época de crise, mas não podemos poupar em votos. Apesar das dificuldades... Bem,
Este Passo está mesmo desesperado. Que cão horroroso cão é este que ele pôs na net? Com o pelo todo maltratado. Um local onde o turismo cada vez tem mais expressão. Engenheiro Pinto Sousa? Fala, Fernanda. Chineses. Sou eu. Já viste o cão do Passos? Cão? Mas qual cão? Vai ajoelhar-se O Relvas. Ah, porreiro, pá! e pedir à Nossa Senhora. Ouve. O Relvas disse eu a fazer piada. Estou a falar de um cão horroroso, com o pelo maltratado que anda na net. Fernanda, deixa disparados, por amor de Deus. Eu estou no estrangeiro. Estou a gastar aqui balúrdio em roaming e tenho medo que o pessoal da Troika me caia em cima por causa das despesas. Por amor de Deus, Está no estrangeiro. Olha, me diga que está outra vez em Berlim. Está com a sua amiguinha a comer uma salsicha, uma Borswurst. Não. Estou aqui em Itália a resolver uns problemas de imigração. Agora tenho que desligar. Tchau, arrivederci. Arrivederci, caro. Bem, não interessa. Vou pôr no Twitter. O cão do Passos precisa de ir urgentemente ao Eduardo Boté. E depois Deus queira que ponham também naquela revista onde sai o antes e o depois de umas horrorosas a que ele faz umas franjas que acham que ficam lindas. Ficam medonhas, monstruosas. Que o IVA do Viscas Gourmet é o que ele gosta e do Pedigree Tal não irá sofrer alteração. Guarda Pinto, queste ragazze, quelle ragazze. Immigrazione illegale. C'è un problema, che fare? Aiuto Pinto! Não posso. Não, porque neste momento ainda estou em gestão, não é? Há decisões que eu não posso tomar sozinho neste momento. Além disso, eu pensava que isto era uma festa só para beber um copo, curtir uma música. Eu não estava à espera que fosse tão animado. Il FMI anche un problema. Anche un problema, pois, un problema. Hai arrivato una ragazza per te. Não era preciso. Sei una Obrigado. convidata sorpresa. por amor Non de è questa, è quella! Meine chata, wie geht's? Meu fofinho do sul da Europa. Eu deveria dizer, meu animal feroz. Angela, que surpresa tão grande. Mas eu Estava à espera. Bom, Angela, eu vou só ali fazer o telefonema. Bem, já, não me demore, está bem? Há aqui um bocadinho de champanhe. danke schön. Não, acho que é outra marca, mas é muito bom também. Obrigado, eu não me demoro. Pinto, ma che è successo? Ma che fare? Vieni qui! Alô, Teixeira? Alô? Como é que estão a correr aí as coisas com o FMI? Sim. Aguenta, Teixeira, aguenta. Aqui também não está a correr nada bem. Aguenta, Teixeira. Wie einst Lili Marlene. Wie einst Lili Marlene. Lili Marlene. Porreiro, pá. Pinto de Sousa. Porreiro. Pinto de Sousa, o que eu gosto do teu PEC 4. Mas eu acho que ainda gostava mais de um PEC 5, Pinto de Sousa. Lili Marlene. Eia, pá! Que eu me lembrei agora. Tenho que ir buscar tabaco. Tabaquichen. Vou. Já volto, está bem, Angela? Até já. Oh, falha Nossa Senhora da São Caetano Lapa. Oh, nobre, esta coisa das pessoas virem entregar brinquedos usados e roupa à sede do PST em vez da AMI tem que acabar. Estás muito acelerada hoje. Eu estou muito entusiasmada, porque eu estou cheia de vontade de fazer um grande programa, um programa genial! Yes! Tu sentes bem? Sinto, nunca me senti tão bem. Eu tenho vontade de voar, eu tenho vontade de fazer o programa. Vamos fazer o programa ou não, Eduardo Madeira? Sim! Vamos! Bom, tu lá sabes,
Atenção, parece que a Polícia Judiciária desmantelou um gangue que traficava cocaína em latas de ananás. Diz lá isso outra vez. Hã? A Polícia Judiciária desmantelou um gangue Não, a parte das latas. Latas de quê? Latas de ananás. Oh, diabo. O que é que se passa? É quando eu fazer uma dieta bem maluca, quer comer ananás em lata para emagrecer agora para o verão. E eu tenho a sensação, que eu já venho, tá? Bom, os americanos andaram a procurar o Bin Laden em tudo o que era gruta e afinal ele estava numa mansão. Não fiquei nada surpreendido, achavam mesmo que um bom vivan daqueles ia estar enfiado num buraco este tempo todo. Digo-vos mais, aposto que ele andou todos estes anos a divertir-se pelo mundo fora. Oli! Eu conheço. Sim. Escusa disfarçar, porque eu conheço e conheço lindamente. A senhora deve estar a fazer confusão, eu tenho uma cara muito comum. Ouça, eu não estou a fazer confusão de todo. Você é o senhor Califa das bugigangas. Lembra-se que ano passado vendeu estas miçangas? Ouça, tem páreos novos. Oi! Afinal, estes ocidentais sabem divertir. Olha aqui é o gajo, olha aí! Olha o gajo é! Olha lá, tu não és aquele! És! Não, você deve estar a fazer confusão. Não, já estou bem bêbado! Olha lá, já sei quem é que tu és! Tu és o gajo da televisão! Olha lá, é o famoso da televisão, tu tens um programa, não tens? Tens, o gajo é! Eu não sei qual é, mas tu és um grande maluco! Sabes bem, man! Sabes, estás lá! Olha, o gajo é famoso! Olha, é famoso! Não está a fazer engano. Não, és de Newark. Não sou engano. Não. Pera lá, já sei. Tu és o filho do Albino, Clara. Dá-me um abraço. Oh, Jéssica, traz-me aí o Blackberry. Quero tirar uma foto com o filho do Albino. Anda para aqui para a minha beira, vai. Filho, olha a coincidência. Você pensa que cachaça é água? Que cachaça não é água, não. Cachaça vem do alambique. Peraí, deixa eu ver. Olá, o que é que dizem no cartão? Aqui? Sim, no Então, cartão. diz. Fábio, Coentrão, dá-me a tua camisola para Coentrão! Olá, como é que tu entraste aqui? Isso foi fácil. Isto é mais fácil entrar aqui do que no aeroporto. Só ficaram feito uma bola de golfe e com um isqueiro. O resto entrou tudo. Cintos explosivos entrou tudo. Pessoal, oi, vamos lá que olhar. Vocês estão a reconhecer esta cara? Não estão a ver quem é este gajo aqui? É o Barba dos Senhor Ministro, por favor. Senhor Ministro, uma primeira reação a esta entrevista que deu em exclusivo ao nosso canal. Eu creio que foi uma boa entrevista. Houve perguntas e respostas, houve um entrevistador, um entrevistado, um microfone, enfim, foi uma entrevista normal. Bom, mas, Sr. Ministro, como é que reage às acusações que lhe fazem de ser um dos principais responsáveis pelo déficit público? Eu acho que toda a gente ficou com a ideia, pelas respostas que eu dei na entrevista, que os responsáveis são o anterior governo, que nos deixou uma herança muito pesada. Mas os portugueses ficaram claramente com uma ideia de quem é a responsabilidade. E, Sr. Ministro, que novas medidas de austeridade é que já
implementou ou vai implementar para fazer face ao déficit? Eu penso que a principal proposta que eu acabei de dizer ali no estúdio, na entrevista, foi substituir os incentivos à natalidade por incentivos à mortalidade. Assim, todos os portugueses que decidirem morrer até junho recebem um cheque enterro no valor de 50% das despesas fúnebres, o que vai aliviar imenso as despesas do Serviço Nacional de Saúde. E agora, se não se importa, tenho que ir à casa de banho, que estou mesmo apertado. Mas, Sr. Ministro, responda-me a mais uma questão, Não por favor. posso ser, porque estou mesmo Mas é uma última completamente... questão, Sr. Ministro. Eu queria, Sr. Ministro... Sr. Ministro, como correu a entrevista à saída do estúdio após ter dado uma entrevista exclusiva a este canal? Eu penso que correu bem. Tive a oportunidade de repetir algumas das ideias essenciais da entrevista em estúdio e isso é bom para elucidar os portugueses. Sr. Ministro, como pretende controlar os gastos com a função pública? Bom, nós nessa matéria temos uma proposta muito séria e que vai ajudar imenso, porque nós estamos a pensar, precisamente, abrir uma época especial de caça ao funcionário público. Assim, quem tiver licença de uso e porte de arma vai poder, entre setembro e outubro, caçar livremente funcionários públicos, para além das leves e das perdizes, e eu acho que isso é ótimo, até porque o funcionário público é uma espécie que não tem predadores naturais. E agora, se me dá licença, tenho mesmo... Não posso, tá? Sr. Ministro, só mais uma questão. Como responde às acusações de ser o principal responsável pelo descontrole da dívida pública? Sr. Ministro... Agora, se me dá licença... o Ministro claramente a fugir à nossa questão. Sr. Ministro... Bom, parece que vamos ter que esperar. Eu, se calhar, recordava aqui os pontos essenciais da entrevista em estúdio. Parece que... Ainda não. No estúdio, conforme foi falado sobre... Sr. Ministro, já podemos então... Só um bocadinho. Como foi falado em estúdio, o Ministro também fugiu às questões apresentadas. Sr. Ministro, já pode responder então. Bom, eu penso que, de acordo com aquilo que eu disse na entrevista de estúdio e também com o que eu disse na entrevista à saída do estúdio, a pesada herança do governo anterior é que nos tem condicionado à ação. Mas este governo vai enfrentar os desafios com a máxima força e determinação. E agora, se não se importa, vou ter que... Sr. Ministro não respondeu à pergunta... Sim, mas se quiser acompanhar... Eu agora vou... Vai dar outra entrevista? Vou dar. Está bem? Quer vir comigo? Talvez. Vamos então. Está bem, com certeza. Senhor Ministro, como é que lhe correu a entrevista a seguir à entrevista que deu à saída do estúdio depois da entrevista que terá dado em exclusivo a este canal? Bom, eu penso que me correu bem. Eu penso que, de certa forma, os portugueses ficaram esclarecidos sobre essa matéria e outras matérias. E eu penso que o principal foi que os portugueses perceberam que a causa dos problemas atuais do país e da situação difícil em que nos encontramos se deve e é imputável totalmente ao meu adversário. Bom, que medidas vai tomar para evitar ajudas técnicas, Sr. Ministro? Eu já respondi a essa pergunta na entrevista que dei no estúdio há pouco e também respondi a essa pergunta na entrevista que dei no corredor do estúdio e também respondi a essa pergunta quando estava no parque de estacionamento e fui entrevistado. Respondi, aliás, a essa pergunta numa conferência de imprensa que dei ao volante do meu carro quando vinha na autoestrada para cá e respondi a essa pergunta também ainda antes de chegar cá, quando fui ao ginásio, fiz também uma entrevista em que respondi a essa pergunta dentro da sauna, até inclusivamente. Portanto, eu já respondi a essa pergunta muitas vezes hoje. Eu penso que está respondido e agora, se não se importa, vou descansar. Muito obrigado. E cá está, claramente, o Sr. Ministro a dificultar o trabalho dos jornalistas, evitando responder. Mas nós somos persistentes. Sr. Ministro. Oi, Sr. Ministro. Oi, Sr. Ministro. Que medidas de austeridade vai tomar para combater o déficit? Desculpe, mas não é resposta, Sr. Ministro. Sr. Ministro. É que eu já sabia que agora a Angela Merkel vai querer que os portugueses se reformem com a mesma idade do Manuel de Oliveira. Acho bem, mas quer dizer, ao mesmo tempo... Ouvi dizer isso.
Isso e que vamos ter menos férias, sabes porquê? Com certeza que sei porque é para essa gente do estrangeiro vir para o nosso Algarve, aproveitar-se da nossa prainha, tomar banho no nosso barzinho, beber a nossa cervejinha, sem serem incomodados pelos tugas que vão de estar a trabalhar. Olé! Bom, e também vamos ter menos feriados hoje. Menos feriados? Sim, por exemplo, o 10 de junho já foi, vai ao ar. Não vai haver 10 de junho? Não vai haver 10 de junho, vai passar a haver o 3 de outubro. Que é um dia que faz mais sentido para a Alemanha, é o dia da unidade alemã. Ai, Muito credo, bem. este nome até faz medo. Segundo a senhora Merkel, são tudo medidas para uniformizar. Sabes quais vão ser as próximas? Quais? Os nossos pratos tradicionais vão passar a ser salsichas à Gomes de Sá, Gosto, uma boa salsicha à Gomes de Sá. ou chucrute alagareiro, Com batatas amor. com batatas amor Bem. com muito azeite, e em lugar de termos casas de fado, isso não interessa nada, vamos ter casas dos Tokyo Hotel para ficarmos eu todos... gostava de ter antes casas mais do Folk, não pode ser. Era? Não. Amadeus, Amadeus. Deus, era mais giro, não sei. Bom, uma coisa em que os portugueses insistem em ser completamente diferentes da Alemanha e do resto é na criminalidade. Já viste que a última moda é assaltar os multibancos à bomba? Eu não percebo qual é o espanto. Todos os portugueses foram sempre especialistas em estourar dinheiro. Está muito bem visto. Eu, por mim, via qual é a opinião do professor Marcelo sobre este assunto. Eu acho que ele não tem tido muito tempo a se debruçar sobre a atualidade. Anda ocupado com outras coisas. Oi, hoje decidimos avançar diretamente para a parte mais importante do comentário do professor Marcelo, que são as notas finais, em que o professor aproveita para mandar bocas e acertar contas com os adversários. Boa noite, professor. Boa noite, Juca. Bom, antes de mais, o seu Porto lá vai, hein? É verdade, professor, é verdade. Porto lá vai. Olha, queria lhe pedir para validar só aqui o meu cartão. Com certeza, O meu cartão, o professor. ticket da garagem para tirar o carro. Estacionamento, Muito com obrigado. certeza, professor, aqui está. E Ok, o professor, muito obrigado. para não apanhar frio na querela, aqui está. Um cascol. Um cascol do meu FCP, do campeão nacional, europeu e tudo. Para si, professor. Bom, agora que você me tramou, mas essa por acaso não lembrava o careca, mas de qualquer forma, bom, eu vou fazer uma coisa que é trago-lhe aqui um garroço do meu Sporting Braga. Para você quando for comigo à pedrada. Bom, Muito obrigado, professor, mas eu vinha na A1 e parei de propósito na milhada para lhe trazer este leitãozinho que eu não quero que o meu professor passe larica quando lê os seus livros até às 4 da manhã. bom, isso Cá está. é uma grande ideia, realmente, o leitão, está a ver? É uma ideia que não lembra o careca. Bom, É verdade, mas... de qualquer forma, o Juca não se vai ficar a rir, sabe porquê? O que é que vem daí, Porque eu trouxe professor? aqui 50 quilos de lagosta. Fui à lata de manhã. Professor. E ainda trago o rié para fazer uma cama à Que lagosta. maravilha, lagosta professor. fresquinha. Muito Bom, obrigado. E não é só, Mas, espera só um professor, bocadinho. ai, o que é que O Juca vem daí, não se vai ficar mesmo a rir, sabe porquê? Trago-lhe aqui uma grande mini. Bom, para o Juca não ficar... Não, espera aí, professor, um eu bocadinho, tenho para um aqui- bocadinho. Trago aqui O que é que vem daí? uns travesseiros. Periquita. Você vai adorar os travesseiros para ficar com a boca açucarada que eu Muito gosto de obrigado, Juca. professor. E espera aí que não é só um Ah, bocadinho. ainda não é Ainda essa. tenho aqui mais uma que não lembra o careca. Bom, trouxe-lhe aqui uns gelados do Santini de Cascais. Um espetáculo para o Juca. Isto é muita coisa, professor. Mas, sendo assim, eu Diga. tenho aqui a chave do meu BMW, que é seu a partir de agora, está lá fora. É todo seu. E eu regresso ao porto de comboio, que não me importa nada. Bom, regressa ao bordo de comboio. E sabe como ver? Sabe porquê? Então. Bom, porque eu tenho aqui uma ideia que é... Tenho aqui a chave da minha casa de Cascais. Você vai ficar com a minha casa de Cascais. Bom, só tem que regar as plantas. Está aqui a chave da casa de Cascais. Não precisa... Ah, é? 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 O professor gosta da Brunhosa? Aqui está o Pedro Brunhosa para cantar para si! Vamos fazer o que ainda... Professor! Oh, Brunhosa. Tenho tanto... Ah, é? Ah, Ah, é? ah, Ah, é? ah. Ô, Juca,
O Juca gosta do Donaldinho? Eu amo o Donaldinho. Gosta do professor. Donaldinho? Então eu tenho aqui uma surpresa para você, Juca. Professor, é maravilhoso. Espetacular. É espetacular, professor. Bom, e acabamos assim o nosso Jornal Nacional. Boa noite. O professor volta para a semana e espero que não seja derrotado para a semana. Obrigado. Preocupada de não obedecerem. Com os desempregados também vão ter que entregar o IRS, pagar os impostos. Pois tens que Imposto, o que é isso? Olha o que é isso, Geraldine, é o seguinte. É que se vem cá a fiscalização, tu estás feito ao bife, que é o que é. Fiscalizada sou eu todos os dias. E às vezes cócoras. Sabe Deus como se E ainda te pagam de E cima, pagam não de é? cima. Agora digo-te, vem cá um maluco que pede uma fatura, ó, quer ver? Não lhe dou troco. Está bem. Olha lá, tu, Quê? onde é que te arranjaste o Mangalhães? Foi parou aí, fiz um... Fiz um quê? Um serviço. Um serviço? Sério. A menina tinha como pagar. Cheguei à parte de trás do carro, buscar o computador do puto e eu que sim, fiquei com Vergonha, pá, agora já recebes em géneros. isto. É, Então, vergonha. Tu até não és o género de ninguém, ó É invejosa. pá, calem-se, pá. Olha lá, isso liga-se à internet. Só à sonda de onde é que isto se liga, Tens mulher. que ligas isso à internet. É aqui no meio dos pedregulhos, onde é que há Isso é ficha? portátil. Ligas isso e pões nos anúncios aquelas fotografias da gente, nos anúncios dos encontros, das massagens, pões. Posso Não é? mais Eu aqui sempre a aviar o serviço do computador. E a gente vier a vir a essas festas que tu lês dos famosos, né? Agora, Viemos como penetras Pois para ver é. se acaba. E agora vai haver muitas porque começa, sabes o quê? Seu Mrs. Man. Vocês sabem onde é que o meu sobrinho Cajé me pôs? Aonde? Vocês sabem onde é que eu estou? Onde é que tu estás? Estás aqui. Não, mulheres, aí nessas coisas. Estou no Facebook. Deves estar, deves. Sabem quem é meu amigo? Quem é que é teu amigo? O Soca. Olha, tu és a tua aldrabona como... Oh. É, olha o gajo. Estou mesmo farto disto, pá. Chatice, pá. Estou tão farto disto, pá. Que é sempre no mesmo... Olha, tu tens azar, ó Zé Bastos. Mas olha, tens sorte ao amor. Pares sempre aqui. Não. Olha, agora que eu estou a ver a minha cabeça... O que é que tu tens na cabecinha, Zé Nem Bá? queiram saber, minhas senhoras. Oh, senhora, é só esta. Eu e a outra sou. Olha, mas o que é que foi? Partiram-te o vidro? Não. E isso foi quê? Super dragões ou os diabos vermelhos? Não, foi o selo. Foi o selo. É o imposto de circulação. O imposto de circulação, tu tens com cada uma, Zé Bá. Não, é mesmo a sério. É o prazo do imposto de circulação. Acabava hoje o prazo para pagar o imposto de circulação. Quando a gente não paga o imposto, o motor parece que já não dá mais. E agora tenho que ir pagar, que é para o carro. Pronto, o motor outra vez coisa e eu circular, então... Então anda lá ali atrás, Zé Bá. Que eu tenho ali uma loja de cidadão aberta só para ti. Anda lá. Abriu Compras agora. ali o selo, pagas registros, quiseres, fazes um novo Água. cartão para o cidadão. Luz, telefone, até tendo aquelas máquinas de tirar fotografias Tem, e passa. tem. Para a papelada e tal. É preciso é tu teres tinta na caneta, o resto a gente Leva ao cidadão, mulher. Tadinho do utente. Tu sabes, missionária, uma coisa muito curiosa. As nossas colegas no estrangeiro pagam impostos, segurança social e diz que vão ter reformas. Olha, então acho que eu queria ser reformada. Olha, eu queria. Eu quero é ter um reformado rico, por isso é que eu já estou escrita aqui num destas coisas dos casamentos. Estou a ver aqui, olha este velho. Olha isto. Pá, não quero Queres que isso eu para mim, não descreva? quero, mas eu gostava de casar, era de véu e grinalda, mas para isso não podia ter esta vida tão triste. Mas que vida é que tu querias ter, mulher? Queria ser estrela porno. Os filmes e o cinema sempre a chamarem-me, mas o meu país não me deixou. E então, o que me conta
Um grande junto, meu Chico. Olha, Ana Bola, a magnífica. Obrigada. Você sabia que anda meio mundo chocado com os alegados abusos sexuais do sabia. presidente do FMI? Claro. Só porque desta vez foi nos Estados Unidos. Em Portugal há milhares de vítimas do FMI e ninguém fala, não é? Ninguém não é bem assim. Eu fui abusada repetidas vezes pelo FMI. Eu estava muito bem em casa, com os meus filhos, quando de repente o FMI aparece, agarra-me por trás e viola as minhas poupanças. Congelou-me o aumento, agravou-me o IRS e ameaçou-me. Disse que se eu gritasse, eu ocultava o rating. Foi horrível. Oh, minha senhora, acalme-se, vai ficar tudo bem, a senhora vai ver. Vai ficar... Ó, Joaquim, tu já viste que os chineses agora estão interessados em comprar o BPL? Os chineses. Os chineses. Olha, se isso acontecer, eu sou o primeiro a abrir uma conta lá. Mas porquê? Então toda a gente sabe que os chineses vendem tudo a €1,50. Olha, PPRs, crédito à habitação, verdade, não é? verdade. Outro assunto completamente diferente. A maternidade. Alfredo da Costa anunciou no outro dia que o esperma de dador para os tratamentos de infertilidade ia passar a custar... Tens uma ideia de quanto? 350 € às utentes. Parece que o esperma... parece que o esperma é importado de Espanha e por isso é mais caro. De Espanha? Sim. De Espanha nem bom esperma, nem bom casamento. Isso. Mas isso vai dar confusão. Olha, tu vais ver o que é aparecer de mães a dizer que o bebê é de Cristiano Ronaldo. Que é que o bebê... Sim, que é do menino. que é para pagar o investimento. Olha, meu menino. Bom, entretanto, a Ministra da Saúde veio desmentir e garantiu que o esperma de Alfredo da Costa é tão grátis como o do Zezé Camarinha. Módia! Podes crer. Mas pelo simples não e para proteger os consumidores, neste caso as consumidoras, a DECO, acho eu, a DECO fez um estudo comparativo. Muito se tem falado na hipótese da maternidade Alfredo da Costa vender esperma de dador a 350 €. Um preço que, infelizmente, muitos casais inférteis não podem pagar. Mas há outras opções no mercado. Saiba qual é a melhor relação qualidade-preço num estudo comparativo que a Proteste preparou para si. Nas grandes superfícies consegue encontrar-se esperma para todas as bolsas. Não é assim? Sim. Temos primeiro o esperma de marca branca. Um esperma que mantém a qualidade das outras marcas todas, mas é bastante mais barato. Chega ao mercado bastante. Temos depois um para quem não se importa de gastar um bocadinho mais, que é um esperma que é o esperma gourmet, que é um esperma que tem um ligeiro travo de trufas, não é? E para quem gosta de uma coisinha mais elaborada, mais sofisticada. Por fim, para quem não gosta nem de corantes nem de conservantes, temos um esperma que é o esperma do dia, que é sempre muito fresquinho, visto que é colhido todas as manhãs. Se quiser, pode inclusive ir ver a colheita, está a ser feita. Como vê, as hipóteses são vastas. A Proteste experimentou e comparou vários produtos, concluindo que a melhor relação qualidade-preço é apresentada pelo esperma da marca branca. É a escolha acertada da Proteste. Mas para quem valorizar mais o preço em detrimento da qualidade, apresentamos de seguida a escolha económica. Há quem arrisque comprar sêmen na rua, uma solução que, embora mais económica, possa comportar alguns riscos, já que nas nossas análises se verificou que o sêmen nem sempre é puro, vindo muitas vezes misturado com bechamel, o que faz com que o bebê nasça muito gratinado. Olha o esperma da moda! Olha o esperma Armando! É só 25 €. Vá que é os últimos. Eu amanhã só venho vender cuecas e t-shirts. Também não aconselhamos a adquirir este tipo de produto em feiras. Isto porque as nossas análises da ADN provaram que o esperma vendido com a marca Armandi não provém na realidade de Giorgio Armani nem nenhum dos seus colaboradores. Olha o esperma não, obrigado. Armando, anda lá, olha, queres que te leia Não, assim, obrigado. Gabriela, anda cá deslambituado, que és muita conversa aí, palavras soltas. Anda cá deslambido. Anda, deves ter muitos filhos, deves. Cá para mim as barrões, picolho. Para a DECO, a escolha económica e ao mesmo tempo segura é o esperma dos chineses. Esperma, quer comprar?
Um frasco, 10 euros. 2 frascos, 15 euros. Custa apenas 10 euros. Muito longe, portanto, dos 350 euros pedidos pela maternidade de Alfredo da Costa. E ainda vem com uma panóplia de artigos fofinhos. Além de que os bebés gerados por este esperma nascem a brilhar no escuro, poupando assim muito em luzes de presença para quartos. Eu levo 2. Com espelma do chinês, nascem logo 2 hotelês. Assim, linda, o que eu fiz foi lutar pelo direito a um parto humanizado, a um parto no meu espaço, com as minhas cenas, com a minha música, com a minha tranquilidade, longe da confusão dos hospitais, e a sentir a natureza, a sentir o que a minha mãe sentiu, o que a minha avó sentiu, o que a minha bisavó sentiu, que é a dor. A dor faz parte da natureza. E eu disse não à epidural. A minha cadela Leca, quando tem as crias, não está ai, 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 dei-me uma epidural. Está a sentir a dor, está a sentir a cena dela. Percebes, linda? Eu percebo. E quem é que esteve consigo no parto? O Zé. O Zé. A gente partilha a vida, a gente partilha a dor, a gente partilha a alegria, a gente partilha tudo. Foi lindo. Aqui, foi mesmo aqui. Lembro como se fosse hoje. Eu pus-me de cócoras, porque é a posição natural, percebes? Eu disse, Zé, está a doer? E o Zé, vai, eu, E no momento da expulsão, abraçámos-nos. O Jasmim caiu nas mãos do Zé. O Zé cortou o cordão a Jasmim. E depois ficámos a lamber a nossa cria, sabes? A nossa cria, como na natureza. Foi mágico, foi mágico. Queres um bocadinho? Batido seitão. Não quero. Não, quero, muito mãe. obrigada. Eu não quero. Mãe, eu não quero que o pai me arranque o dente. Não quero. Porquê que eu não posso ir ao dentista tipo como toda a gente? Com anestesia. Mãe, eu não quero que o pai me arranque o dente. Mãe. Sim. Oh, mãe. A mãe está aqui. Eu sei, mãe. A mãe está aqui. Jasmim, diz não aos químicos, amor. Sim, diz não à anestesia, amor. Isto é a Faz doer natureza. bués, mãe. Não quero. Amor, isto é a natureza. Não quero, mãe. Não. Vês, linda, esta é a nossa luta, linda, é isto. Tranquilidade. Longe dos consultórios dos dentistas. Longe das anestesias, é isto que é lindo. Isto é quase orgasmático, estás a ver? A dor é quase... É uma cena linda, sumuna, vida, é o que eu te desejo. Queres uma bolacha de tofu? Não, muito obrigada, não. Obrigada. Olha, Bi, aqui está. Foi um momento lindo, Bi. Olha aqui. Oh, Zé, o dente do Jasmim, linda, queres pegar? Não, muito obrigada, não. Agora é a tua vez, meu amor. Está bem, meu amor. Vou ali e já venho. Está bem, meu amor? Adoro-te, amo-te. Fica relax. Está bem, meu amor? É assim, eu estou aqui com uma apendicite aguda. Tenho estado a tentar controlar a dor. Está a ser bom. Estou quase a fazer uma peritonite, mas se for, quero ir no meu espaço, sabes? A sentir a cena, a sentir o corte, a sentir o túnel, a luz. É assim, amor. Digam não aos químicos. Pronto, meu amor. Aqui estou eu. Vai, Zé. Estás preparada, meu amor? Vá. Eu vou Mas tentar... corta assim, corta devagarinho que eu quero sentir tudo. Vá. Vou tentar Eu quero não... sentir tudo, ok? Não te aleijar. Vá, meu amor. Atenção. Estás preparada, amor? Respira fundo. Respira, meu amor. Isso. Respira, estou amor. a sentir. Estás a sentir, meu amor. Amor, Isso. desculpa. Nada, minha querida. Vá, Ai, que bom sentir Isso. tudo. Espera, meu amor. Espera que eu vou botar a mão. Espera, meu amor. Espera, meu amor. Isso. O Vilas Boas continua a bater recordes. Primeiro treinador ruivo com gravata azul a ganhar a Taça de Portugal. Treinador mais novo de sempre a conquistar uma competição europeia. Pois foi. Consta que até já é conhecido como o pequeno Saúl do futebol.
Não, eu acho que o grande objetivo do Vilas Boas para a próxima época é entrar para o Guinness. Ganhando a Liga dos Campeões, é isso? Não, como fazendo a maior francinha do mundo. A maior francinha do mundo! Uma coisa é certa, é melhor eles manterem-se pelo futebol, porque nos desportos motorizados, a avaliar pelo que aconteceu ao autocarro, iam ficar sempre encostados à boxe. Olha, quem anda preocupado são os clubes de Lisboa. Sim, é que o novo treinador do Sporting já começou a perder e o novo guarda-redes do Benfica já começou a sofrer golos. O Sporting também já bateu um recorde esta semana. A crise mais rápida de sempre. A época ainda nem começou e Luís Duque já tem desentendimentos sobre contratações. Ao que parece, Duque quer mesmo ir buscar o famoso melhor jogador chinês da atualidade. Sócio. Por falar em melhor jogador, o Cristiano Ronaldo tornou-se o melhor goleador de sempre na Liga Espanhola. Xixi. Então, mas podias ter dito, eu esperava e ias à casa de banho. Pichichi. Pois, dizias, estou com vontade, ias lá, então. Pichichi. É o nome. É um nome. É o nome de quem? É o prémio atribuído ao melhor marcador em Espanha. Pichichi. Pichichi. Por acaso, agora assustaste-me um bocado. Achei que estava a baixar em ti o espírito do Catroga e tinhas começado a dizer coisas sem sentido. Xixi, Não, isso é um espírito que vai baixar em todos nós agora mesmo. Queres ver? Quero! Coisa linda esta moda, afinal, que mistura finanças e pecado carnal. Em Nova Iorque levaram a mal que o senhor FMI quisesse ir à prova oral, mas isso já não interessa. Eu quero ouvir-te a falar desses pelinhos tão escondidinhos, para eu saber em quem é que hei de votar. No meu Portugalinho, um só pelinho poderá fazer perder ou ganhar. Facilmente ele é comido. O português é tão catita. Facilmente ele acredita que o FMI só vai mudar se o Durão Barroso lá for parar. Açúcar! Anda para aí a maior confusão. Os franceses não querem eu desce cá na prisão. O Sarkozy já não vai em canções, engravidou a Bruni por causa das eleições, mas isso já não interessa. Eu quero ouvir-te a falar desses pelinhos tão escondidinhos, para eu saber em quem é que hei de votar. Eu estou no desemprego, cheio de medo, andai o FMI a arrasar. Facilmente é enganado. O português é distraído. Facilmente ele é comido. O português é tão batida. Facilmente ele acredita que o FMI só vai mudar se o Durão Barroso lá for parar. A dona Merkel anda toda contente a arrotar umas lérias sobre as férias da gente. Por cá não há escandaleira com sexo, os governantes preferem fazer coisas sem nexo. Por isso ouve o que eu te digo, se tu chegares a ganhar, já não é mistério, fecha o ministério, a cultura vai à vida, mas tens de arranjar um ministériozinho do cavalinho, o país agora vai precisar. Isso é engraçado. Ah, é? Facilmente é enganado. Não me digas. O português é distraído. Oh, não. Facilmente ele é comido.